pessoal, meu nome é Márcio Urel, eu sou servidor público do Estado do Mato Grosso. Há mais de 10 anos atuo como professor da Universidade do Estado do Mato Grosso, no campus de Barra do Cumes. Eu estou aqui porque essa universidade me deu a oportunidade de fazer uma universidade pública e de qualidade. Ingressei na universidade no ano de 2000 como aluno e hoje tenho a oportunidade de participar de 2 programas de pós-graduação. O ProfMat, que é um mestrado em rede de matemática, e também o programa mestrado em ensino de ciências e matemática, que é um mestrado acadêmico lá no campus de Barra do Cumes. Então nós temos trabalhado naquele campus procurando aproximar as ações, na verdade, todas as nossas ações, todas as nossas pesquisas são direcionadas especificamente para a sala de aula, para as escolas. Eu tenho 5 orientandos de mestrado e 5 são professores da SEDUC. E na minha cabeça, esse é um requisito para a orientação. Eu preciso trabalhar com os professores, porque eles são agentes, eles são produtores de conhecimento, e esse conhecimento deve ser proveniente das suas próprias práticas. Então, eu vou falar com vocês hoje um pouquinho, nesses próximos 40 minutos, sobre parcerias colaborativas entre universidades e as escolas na formação de professores de matemática. Vou estar dividindo essa minha fala em 4 blocos de 10 minutos. No primeiro bloco eu vou falar sobre algumas ações que nós, enquanto diretoria da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional Mato Grosso, temos desenvolvido para que essa aproximação de fato aconteça. Depois eu estarei falando sobre a necessidade de passarmos a formação de professores de fato para dentro da escola. Porque não faz sentido nós, enquanto professores formadores, continuar ensinando muita coisa lá na universidade que o professor que vai adentrar a sala de aula não vai colaborar com a prática dele lá na sala de aula. Então eu vou estar trazendo alguns teóricos a respeito disso. No terceiro momento eu quero discutir com vocês a respeito de 2 conceitos. O conceito de parceria e o conceito de terceiro espaço formativo, ou espaço híbrido de formação. E depois eu quero trazer dados de uma pesquisa que está sendo defendida agora de um dos orientandos, que vai comprovar essa dupla descontinuidade que o Félix Klein falava 110 anos atrás. Então nós vamos falar sobre essa dupla descontinuidade que acontece na formação de professores de matemática no Brasil. Aqui eu elenquei algumas ações. Nós assumimos a diretoria da Sociedade Brasileira, da SBEM Mato Grosso, no dia 8 de janeiro de 2018. Nesses 18 meses de gestão, nós tínhamos algumas metas, e todas as metas eram convergentes para as escolas. Nós precisávamos quebrar um paradigma. Nós não queríamos lidar com professores de matemática. A nossa preocupação eram professores que ensinam matemática, porque aí nós incluíamos também os pedagogos, nós incluíamos também as pessoas que dão aula na educação infantil, as pessoas que dão aula nas APAES, porque elas também ensinam diversas habilidades de matemática. E para isso, nós realizamos no município de Tangará da Serra, no ano passado, o primeiro encontro matogrossense de professores que ensinam matemática. Estavam participando ali 620 pessoas, de várias cidades do estado do Mato Grosso, de cerca de 14 estados da federação. Nós conseguimos, nesses 18 meses, fazer algo que era muito difícil, que era mapear quem eram os educadores matemáticos no Mato Grosso. Hoje nós temos filiados à SBEM, que é uma sociedade sem fins lucrativos, 230 professores, alunos de graduação, mestres, doutores. Para vocês terem uma ideia, no Mato Grosso, nós temos, professora Ana de Renzo, 115 mestres e doutores na área de educação matemática e na área de matemática, que poderia muito bem
se agrupar para oferecer mestrado em rede para vários professores de várias secretarias municipais e também para a SEDUC. Isso com o conceito de parceria colaborativa que nós vamos estar discutindo com vocês. Nós temos um site oficial, nós conseguimos regularizar a SBEM no sentido contábil também. Nós, todos os anos, no município na qual nós trabalhamos, nós realizamos uma coisa chamada Jornada Pedagógica Municipal, que acontece no mês de janeiro, nas férias, que são as nossas férias, dando formação naquilo que os professores da rede necessitam. Nós nunca chegamos na escola e dizemos assim, olha, nós trouxemos uma formação para vocês. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos na formação que vem de cima para baixo. Porque toda coisa que vem de cima para baixo, o que acontece? Existem bloqueios. Existem algumas coisas, os professores que estão na base, que são realmente, que são profissionais importantes nesse processo, que precisam, as suas vozes precisam ser escutadas. Então nós temos um grupo no Facebook também, nós mantemos um grupo no WhatsApp, e nós realizamos agora no dia 6 de maio, que é aquilo que nos meus 19 anos de docente, mais de 10 anos como professor da universidade e mais de 6 anos como professor da SEDUC, a coisa que mais me tocou, que foi a realização da primeira feira de matemática de Barra do Bugres. E aí nós trouxemos de Barra do Bugres, de Brás Norte, de Tangará da Serra, de Nova Olímpia, de Porto Estrela e de Jangada, alguns trabalhos para a mostra da feira de matemática que aconteceu nesse vídeo que vocês estavam vendo aí, no 13º Encontro Nacional de Educação Matemática, que aconteceu recentemente aqui na Arena Pantanal. E aí eu quero agradecer também aqui o apoio da SEDUC, os representantes da SEDUC, a professora Marionete estava conosco lá na abertura, do secretário de Educação Alex, que gentilmente nos atendeu às demandas do evento. Aqui do Conselho, o professor Geraldo, que é nosso amigo, também esteve participando ativamente. Então, sem essas parcerias, nós jamais teríamos condições de recepcionar aqui no nosso estado 2.950 pessoas que vieram dos outros estados. Mais 1.200 professores da rede estavam participando do evento. Uma coisa que nos chamou a atenção, o reitor, o professor Rodrigo, estava do meu lado na abertura. Ele me disse, Márcio, tem muitos professores aqui na conferência de abertura? Eu falei, faz o teste. Mas eu não vou passar vergonha? Eu falei, faz o teste. E aí o professor Rodrigo na fala falou assim, ó, quem são professores da educação básica? 60% dos 4.000 participantes, os 4.100 participantes que estavam na arena naquele domingo à tarde, eram professores da educação básica. Nós queremos que as ações cheguem de fato nas escolas e que essas ações sejam também pensadas por eles e não unicamente colocadas de cima para baixo. Então essas foram algumas ações que nós já realizamos. Uma outra coisa que fazia falta para a nossa área era termos uma revista científica da nossa área. Uma revista científica da área de educação matemática, mas mais especificamente, revista de professores que ensinam matemática, porque essa é a nossa raiz. Então já foi publicado três números, e em todos os números nós fazemos questão de manter a questão da produção científica. No entanto, em todos eles, nós não podemos deixar de fora os relatos de experiência que são escritos por professores da educação básica. Então a nossa revista já foi lançado 3 números e está em pleno desenvolvimento. Agora já fica um convite para todos. No ano que vem nós teremos o 2º encontro mato-grossense de professores que ensinam matemática. Como o primeiro foi realizado pela Unemat, o 2º vai ser realizado em Tangará da Serra e pela UFMT. Como eu disse para vocês,
a Universidade do Estado, a Universidade Federal, o Instituto Federal, as pessoas que fazem parte dessas universidades, elas são vinculadas à SBEM. Vinculadas, então nós estamos nesse intercâmbio entre as 3 universidades. Já fizemos a parceria com a Secretaria de Educação daquele município, já conseguimos o centro de eventos Dante de Oliveira lá em Sinop, e a expectativa é que nós tenhamos lá, nessa data de 19 a 21 de abril, aproximadamente 800 professores que ensinam matemática. Aqui são alguns números para vocês entenderem a dimensão. Aqui acompanha comigo o professor Anselmo, que é o tesoureiro da SBEM, acompanha também o professor Júnior, que é secretário da SBEM, faz parte da nossa diretoria estendida também. No próprio Enem, a temática era educação matemática com as escolas da educação básica. No Enem nós tivemos a apresentação exata de 1.684 trabalhos. 1.684 trabalhos. Esse evento ele acontece a cada 3 anos. E pela primeira vez aconteceu no Centro-Oeste, e Cuiabá foi a sede escolhida para a realização do 13º Enem. Lá no 13º Enem, tivemos a apresentação de 74 trabalhos, sendo 30 dos outros estados e 44 trabalhos aqui do estado do Mato Grosso, as experiências desenvolvidas por eles. Como eu disse para vocês, nós realizamos lá no interior do Mato Grosso a maior feira de matemática do Brasil nesse ano de 2019. Foram 226 trabalhos de 4 categorias, 8 trabalhos da educação especial. Vocês sabem o que de matemática podem aprender um aluno que está na PAI? Um aluno que tem dificuldade, um aluno que tem dislexia. Os alunos estavam apresentando, ali tem algumas imagens, apresentando o que de matemática, que tipo de habilidade ele consegue desenvolver. Porque na feira não é uma competição. Na feira todos são premiados. Na feira todos recebem certificado. Na feira todos recebem medalhas. Sabe por quê? Porque ela é inclusiva. E na feira, os alunos que apresentam, os alunos que são protagonistas, os professores só apoiam. Os professores não apresentam na feira. No entanto, os pais, a comunidade tem a oportunidade de ver de fato o que os seus filhos estão aprendendo de matemática. Uma matemática que sempre eu digo que precisa ser útil, significativa e relevante para o contexto e a realidade na onde eles estão inseridos. Então, uma coisa que nos marcou bastante. Tivemos lá aproximadamente 7.000 pessoas visitando a feira no dia 6 de maio, que é comemorado o Dia Nacional da Matemática. E aqui nós temos um grande desafio pela frente, e eu já convoco todos vocês a estarem conosco, engajando nesse processo. Já é um acordo com a professora Marioneide, que é a realização da Feira de Matemática do Estado do Mato Grosso. Agora em setembro nós estaremos divulgando o edital, firmando as parcerias necessárias para que nós aqui, no ano de 2020, nós possamos ter não 226 trabalhos, mas 600 trabalhos sendo apresentados por crianças de 2 até a educação de jovens e adultos. Não de 5 municípios como foi em Barra do Bugres, mas ter a oportunidade por 141 municípios do estado do Mato Grosso. Não de 910 expositores como foi em Barra, mas de 2.400 expositores distribuídos em 6 categorias. Nós já conseguimos, só falta oficializar, mas nós já temos o acordo com o secretário de Cultura de Cuiabá e do Estado, professor Allan Kardec, e também o secretário de Esportes, secretário adjunto de Esportes, e mais uma vez cedeu esse espaço da arena para nós realizarmos essa ação. Essa foi a nossa primeira parte. Agora eu quero apresentar para vocês dados de um artigo que nós publicamos esse ano na revista Dinamis, que tem um Qualis A2, falando sobre a necessidade de nós passarmos a formação inicial para dentro da profissão. O que nós objetivávamos nesse artigo? Era evidenciar a importância da formação inicial de professores de matemática
para dentro da profissão, na perspectiva apresentada pelo Antônio Nova, né? É no âmbito das atividades desenvolvidas pelos participantes do PIBID no Brasil. Foi escolhido o PIBID porque na minha tese de doutorado nós estudamos esse programa de inserção à docência em quatro perspectivas. Então nós fizemos questionários, 394 participantes de 81 universidades do Brasil, de 83 universidades do Brasil, participantes do PIBID de matemática, aceitaram participar do trabalho. Então nós fizemos questionário com participantes, o supervisor, o licenciando e também o formador da universidade. Nós fizemos entrevista porque nós queríamos saber também do ponto de vista institucional, como é que acontecia isso. Nós também fizemos uma entrevista com a diretora lá da CAPES, para nós sabermos como é que funcionava o programa do ponto de vista gerencial. Então nós trabalhamos na perspectiva, em 4 perspectivas. E a última foi a minha vivência durante 2 anos no PIBID lá da Unesp de Rio Claro, que foi o local do doutoramento. Nós fizemos a análise, os dados foram analisados pela análise de conteúdo na perspectiva da Bardan, que é a mesma perspectiva do livro que nós lançamos aqui no 13º Enem. E aí nós chegamos em 4 constatações que pode corroborar, professora Ana, com as discussões de vocês. 4 constatações. A primeira, as teorias e currículos desenvolvidos nas licenciaturas em matemática estão desconectadas da prática realizada nas escolas. Estão desconectadas, nós temos os dados de 83 universidades do Brasil, de 384 depoentes, que nos permite dizer isso. As universidades precisam reconhecer as escolas também como espaço formativo de professores de matemática. E isso é uma verdade. Toda vez que nós vemos algumas formações, nós percebemos isso. Se nós temos um professor da universidade, um professor da escola, nós percebemos essa espécie de diálogo imperativo de um em relação ao outro. Então as universidades precisam reconhecer que o professor da escola também forma professores. Na verdade, talvez ele forma mais professor do que nós da universidade. E a universidade muitas vezes não reconhece o espaço da escola como um espaço formativo também. Você quer ver uma ação que vocês poderiam pensar, e eu vou provocar? Por que nós, professores da universidade, teóricos do saber, temos que dar 12 aulas na graduação, na formação de professores? Por que nessas 12 horas, nós não oferecemos 4 horas lá na educação básica? Para mim saber como é que dá aula na 6ª série, no 7º ano. Faça essa proposição. O professor da universidade vai dar 8 horas na universidade e 4 horas na educação básica. O professor da educação básica vai dar uma disciplina de prática de ensino, porque é ele que faz prática de ensino. Talvez isso seria uma revolução do ponto de vista de onde saiu esse maluco. É maluco, sabe por quê? Porque muitas vezes a universidade não reconhece a escola como espaço formativo. E quando a universidade não reconhece a escola como espaço formativo, as coisas não avançam. Uma terceira constatação: existe a necessidade de reforçar o papel dos professores em serviço das escolas como conformadores. Os professores de matemática das escolas, eles têm muitas dicas, muito tato, de como lidar com a indisciplina. Eu posso falar de 1000 teóricos que falam sobre como lidar com a indisciplina, mas eu não estou lá na sala para ver como é que eu resolvo o problema da indisciplina quando ela acontece. Percebe que existe um distanciamento? E o professor da escola, ele pode dar dicas também para os alunos. E uma quarta constatação é que existe a necessidade de uma ampliação da vivência dos licenciados em matemática nas escolas com apoio de professores mais experientes. O PIBID ajudava muito nisso. Mas o PIBID, meus amigos,
atendia 6% das licenciaturas. Como é que nós vamos resolver o problema da licenciatura no Brasil se atende um nicho de 6%? Vamos para frente. Então essas foram algumas constatações. E aqui vem o Nova e diz, olha, é preciso passar a formação de professores para dentro da profissão, pois a comunidade dos professores, de formadores de professores e a comunidade dos professores precisam dialogar, sentar numa mesma mesa para dialogar, e uma permear a outra, para que ocorram mudanças significativas na formação de professores. Mais embaixo ele diz, olha, existe a necessidade de reforçar o papel dos professores em serviço nas tarefas da formação de professores e em suas intervenções também nos programas de formação. Eu sou coordenador do programa Residência Pedagógica lá no município de Barra do Douglas. Eu recebo uma bolsa de R$ 1.400. Professor da educação básica, que são 3, um de cada escola, recebe 765. Tá certo isso? Tá errado. Ou você dá 1.400 para todo mundo, ou você dá 765 para todo mundo. Sabe por quê? Nós temos papéis diferentes, mas ambos são formadores de professores. Ambos são formadores de professores. Então nós precisamos entender e diminuir essas discrepâncias que ainda existem. Olha o que o professor Ubiratã D'Ambrosio, que é como se fosse o nosso Papa da Educação Matemática, nos diz. Os professores das escolas não devem ser simplesmente sujeitos de pesquisa, mas sim produtores de conhecimento. E aí ele diz, a ação do professor de matemática em exercício da sala de aula e o conhecimento desse professor ainda são pouco valorizados no âmbito acadêmico. Quando chega um professor de educação básica querendo fazer mestrado, fala, Márcio, me dá uma ideia para fazer pesquisa. Eu falei, não tem que dar ideia. Você está num laboratório vivo, a sua sala de aula é o seu ambiente que você tem que pesquisar. Sabe por quê? Porque a pesquisa tem uma finalidade inicial, que é ajudar a resolver os problemas da sua prática. Então, se eu trago um professor de educação básica e falo assim, olha, o meu projeto de pesquisa é esse aqui. Se você não encaixar no meu projeto de pesquisa, eu não te oriento. Acontece isso em todos os programas de pós-graduação. E aí os professores da educação básica, muitas vezes têm dificuldade de escrever o projeto, são eliminados do processo. Para quê? Fazer uma pesquisa dentro da caixinha, dentro da gaiola daquele pesquisador, que nunca ou poucas vezes foram nas nossas salas das escolas. Agora eu quero apresentar para vocês esse livro do professor Irineu Forch, que é lá do Espírito Santo, e fala sobre parcerias na formação de professores. E ele apresenta 3 conceitos. Fala que a parceria pode acontecer de 3 tipos: a parceria oficial, a parceria dirigida e a parceria colaborativa. A parceria oficial é quando vem do governo. O governo quer que aconteça esse programa de formação. Como foi o PIBID? O PIBID é uma parceria oficial. E veio de cima, veio do MEC, veio da Diretoria de Educação Básica da CAPES. Então, são parcerias na qual se faz um edital e fala assim, olha, as universidades precisam atender a esse edital e depois encontrar algumas escolas que queiram participar. Então esse é um tipo de parceria oficial, na onde o gestor, o MEC, a Secretaria de Educação do Estado, do município, tem o poder, são os responsáveis. A parceria dirigida, o poder está na universidade. O poder está na universidade. A pessoa monta um curso de extensão ou monta uma formação e ele diz tudo o que vai acontecer naquela parceria. E o outro tipo de parceria é a parceria colaborativa, na onde não existem relações hierárquicas. E quando nós falamos que não deve existir relações de cima para baixo, onde eu sei e você não sabe, na verdade nós temos conhecimentos diferentes, e se nós sentarmos na mesma mesa, nós podemos crescer, porque nós crescemos quando nós aprendemos, quando eu respeito o seu jeito de pensar, e esse jeito de pensar me ressignifica para mudar a minha prática, aí sim, pode ter nuances de melhoria. Na parceria oficial, é a alternativa apresentada pelo governo, pois é oficializada por decreto.
Olha o que o Zeitner diz. Olha o que o Zeitner, que é um americano muito respeitado nas pesquisas em educação. É raro os planejadores educacionais, assim como os órgãos do governo, encararem os professores como agentes importantes no processo de reforma educacional. A abordagem dominante consiste em treiná-los para que sejam implementadores eficientes de políticas desenvolvidas por outros, que nada tem a ver com a sala de aula. Isso é o Zeitner dizendo, que é um norte-americano conceituado. Na parceria dirigida, é a parceria mais considerada segundo o Forte, que é pesquisador desse conceito, né, com a mais tradicional entre os três tipos de parceria. A universidade pensa e a escola resta a função de executar as tarefas. Tudo é proposto para os professores da escola. Por quem? Pelos professores da universidade. O saber acadêmico se sobrepõe aos saberes da experiência docente. Indo para frente. Aqui, eu trouxe essas duas pesquisadoras norte-americanas que elas estão em ênfase em muitas pesquisas. Elas falam que há mais de 3 décadas elas rejeitam o pressuposto de que o conhecimento da prática pedagógica é gerado de fora para dentro. Isto é, por pesquisadores universitários distantes das práticas escolares. E aí, eu provoco. Quando é que nós vamos escutar o professor da escola? Eu preciso fazer um currículo para licenciatura. Sabe quem que tem que dizer o que deve aprender numa formação inicial de professores? Na minha perspectiva, escutar os professores da escola. Porque eles já passaram por lá. Então eles sabem o que foi importante e o que não vale nada. O que serve e o que não serve. Ah, Márcio, então você está propondo que o professor tenha que aprender somente, no meu caso, aquela matemática escolar? Se ele aprender isso, tá bom, sabe por quê? Porque muitas vezes ele não consegue aprender a matemática escolar e muito menos a matemática superior. E aí ele vai para a escola sem ter domínio conceitual daquilo que ele tem que ensinar. Sem saber como é que lida com a disciplina. Sem saber como é que lida com o aluno com déficit de atenção, com hiperatividade. E que é nossa função trabalhar essas temáticas. Então essas duas chamam a atenção para isso. E falam desses 3 tipos de conhecimento. Para a prática, na prática e o da prática. E o que nós estamos propondo na parceria colaborativa é o que aconteça o conhecimento da prática. Sem essa imposição, sem essa coisa de cima para baixo. O conhecimento da prática, ali o conhecimento teórico e prático. E concebe que o conhecimento que os professores precisam para ensinar bem é gerado quando eles consideram suas próprias salas de aula locais, propícios a uma investigação intencional com distintas interpretações e questionamentos. Na formação inicial de professores, o conhecimento da prática deve ser incentivado para viabilizar a interação social, a mediação entre professores, formadores e futuros professores e ambientes de colaboração e engajamento mútuo, pois o fundamental é isso, a aprendizagem compartilhada. Fundamental é isso. Na parceria colaborativa entre as instituições formadoras, objetiva aproximar ambos contextos formativos, as universidades e as escolas, para conjuntamente proporem soluções para a problemática da formação de professores. Na parceria colaborativa, eu trouxe esses 4 aspectos emitidos por esse pesquisador. Pensar e repensar a formação do profissional do ensino é um compromisso de todo professor. O cara dá aula de cálculo na licenciatura, ele está formando professor. O cara dá aula de geometria na licenciatura, ele está formando professor. Dá aula de didática, ele está formando professor. Ele não está ali para ensinar cálculo, ele está ali para usar o cálculo para formar um professor. E essas concepções precisam ser compreendidas para quem? Os formadores que estão na formação inicial. É necessário elaborar um projeto articulado de parceria entre universidade e escola para definir que
Que tipo de profissional se quer formar para a escola básica? Pois uma condição indispensável para a constituição da parceria é uma efetiva colaboração entre professores do ensino básico e os da universidade na formação inicial e continuada dos profissionais da escola. Um terceiro item, ele diz: no movimento denominado parceria, devem ser realizadas atividades articuladas na formação inicial e em serviço. A parceria parece caracterizar-se como um movimento interinstitucional de construção de um novo paradigma de formação do professor. E por último, a parceria entre os professores da escola básica e da universidade cria um espaço inédito de formação continuada. E aí eu quero me ater agora ao conceito de terceiro espaço formativo. Nós temos um ambiente, um espaço formativo que é o contexto da universidade. E temos também o contexto da escola. Então, duas coisas precisam acontecer. A primeira é a universidade se aproximar da escola e a escola se aproximar da universidade. Precisa haver essa aproximação entre ambos contextos formativos. Para isso, uma precisa respeitar os contextos interinstitucionais do outro. Então precisa haver esse respeito. Sem respeito não há colaboração, né? O Zagner usa esse termo, o terceiro espaço formativo no campo educacional, no sentido de romper com as formas hierárquicas de organização curricular e valorização cultural, articulando os conhecimentos práticos aos conhecimentos acadêmicos numa relação horizontal. E é exatamente isso que nós defendemos, numa relação horizontal. O terceiro espaço formativo envolve uma rejeição das binaridades entre o conhecimento prático profissional e o conhecimento acadêmico, entre a teoria e a prática, assim como envolve a integração e criação de espaços híbridos nos programas de formação inicial de professores que reúnem professores da educação básica e do ensino superior, de conhecimento prático profissional e acadêmico, para que possam pensar em um modelo de formação de professores. Aqui nós afirmamos: o terceiro espaço formativo só é possível com a constituição de parcerias colaborativas, sem hierarquias. E os 5 aspectos são: precisa haver uma relação dialética compartilhada e não hierárquica. Enquanto nós queremos determinar os currículos das universidades e da educação básica, sem essa aproximação de ambos contextos, nós sabemos os resultados que temos aí. A constituição de parcerias colaborativas entre as universidades e escola é uma alternativa para fortalecer a formação do professor de matemática. E a constituição de uma parceria colaborativa entre a universidade e a escola leva tempo. Leva tempo. Pois é preciso que ambas as instituições entendam que é preciso trabalhar coletivamente. Na parceria colaborativa, os professores das universidades, os professores das escolas públicas atuam junto, como formadores e coformadores dos futuros professores. Na parceria colaborativa entre as instituições, não é a universidade que determina as ações a serem desenvolvidas na escola. Não é a universidade. E aqui eu trago algumas provocações e alguns questionamentos para nós refletirmos. Existe tanta pesquisa em educação e ensino no Brasil. Por que a educação não melhora? Por que o ensino de matemática em sala de aula na educação básica não melhora? Melhora efetivamente. Por que a formação inicial de professores de matemática continua em decadência? Por que a sala de aula e a formação inicial de professores de matemática não escutam as pesquisas? Pesquisadores sérios que se debruçam a propor possibilidades de solução para o seu próprio contexto. Por que nós não escutamos essas pesquisas? E aí... Sim? Isso. Nós temos uma proposta de partida, que talvez pode ser acatada por esse conselho, por vocês, para discutir isso futuramente. Precisamos diminuir as discrepâncias, nós chamamos de dupla descontinuidade, parafraseando o Felix Klein, existentes entre o que os futuros professores
aprendem de matemática na formação inicial e o que eles vão utilizar de fato em suas práticas pedagógicas lá na educação básica. Por quê? Porque a dupla descontinuidade na formação inicial dos professores de matemática provoca o ensino de matemática nas escolas descontextualizado, obsoleto, desinteressante e inútil. Quer prova disso? Vou mostrar para vocês aqui. Olha essa imagem. E eu pergunto, 3/5 vezes 2/7. Quando foi a última vez que na sua vida real você multiplicou 3/5 por 2/7? Você lembra? Mas nós massificamos os nossos alunos com esses algoritmos. É importante aprender a operação de multiplicação de frações? É importante. Mas esse não pode ser o foco. Eu não posso ter como foco a reprodução de conceitos para os nossos alunos. Eles têm que produzir conhecimento, ter protagonismo e não reproduzir apenas. Percebe? Professor, para que eu tenho que aprender isso? Quem nunca escutou essa frase? Olha essa pseudo-aplicação. Numa criação de coelhos e galinhas, contaram-se 400 pés. Quantas são as galinhas e quantos são os coelhos? Sabendo que a diferença entre esses dois números é a menor possível. Quem, na sua sanidade, vai olhar numa criação de coelhos e galinhas e vai contar os pés? Os coelhos e das galinhas? Pelo amor de Deus, para de ensinar essa inutilidade, essa imbecilidade para as nossas crianças. Nós temos que usar a matemática para que faça sentido para a vida deles. Tem tanta coisa que faz sentido para as nossas crianças. E a gente fica ensinando isso aqui. Sabe? Olha isso. Isso aqui é o que muitas vezes nós fazemos na universidade. Integral dupla, tripla. Isso é importante, pessoal? É importante. É muito importante você saber isso. Mas não é importante para o cara que vai ser professor lá da educação básica. Para ele não é importante. No bacharelado isso é importante. Na licenciatura isso não serve. Nós temos que falar isso de uma vez por todas. Nós temos que falar isso de uma vez por todas. Mas não é um curso que está formando professores para atuar na educação básica. Isso é importante? Nós temos que discutir essas coisas. E aí vem o Malva Tarran, foi um professor de prática, e diz o seguinte: olha, muitos professores dedicados e eficientes orientam seus trabalhos de classe na ilusão de que devem ensinar o difícil e abstrato ao invés de auxiliar, para que os estudantes aprendam bem o simples, o elementar. Porque se você souber bem o elementar, você consegue dar um passo adiante. Então não adianta você trabalhar com ele o abstrato, achando que ele vai, o elementar vai ser simples para ele. E isso não é uma verdade. Olha o que ele diz. Isso é o Malva Tarran. É um crime, porém, atormentar o aluno com teorias inúteis, difíceis ou trabalhosas. As teorias complicadas e obscuras fazem no espírito do aluno verdadeira aversão e intolerância pela matemática. Está aqui a razão, porque o nosso IDEB está 4, 4,5, 5. Não faz sentido para os alunos. Se não faz sentido, eles não produzem significado. Se eles não produzem significado, eles não aprenderam. É simples assim. E agora eu quero trazer dados do nosso aluno, o professor Ediel Pereira de Macedo, da pesquisa dele, falando sobre a dupla descontinuidade. Uma das questões era: a dupla descontinuidade perdura ou não até o presente momento? E eu elenquei aqui, professores, conteúdos que o futuro professor de matemática precisa saber. Ele precisa saber logaritmo, porque ele vai dar aula de logaritmo na educação básica. Só que aí você vai na escala e percebe: 18% dos professores saíram da universidade sabendo dar uma aula de logaritmo. 46 professores responderam isso, de um curso de excelência como o nosso, que só tem mestre e doutores. Tem uns 2, 3 especialistas. Nosso curso só tem mestres e doutores.
Só que aí nós pegamos análise combinatória, 18% saem da universidade, ou seja, de 46, menos de 6 professores afirmaram: olha, eu saí da universidade sabendo dar uma aula de logaritmo. E ele vai ter que dar aula de logaritmo. E aí ele vai fazer o quê? Vai dar uma aula diferenciada? Não vai. Não dando aula diferenciada, não vai chamar a atenção do aluno. Não chamou a atenção do aluno, o ensino da matemática fica obsoleto. Essa é a realidade. Agora, por que nós não trabalhamos? Olha, meu amiguinho, você pode ensinar logaritmo fazendo a relação com a matemática financeira. Você pode fazer recorrência à história da matemática. Você pode produzir um jogo para ensinar logaritmo. Pode falar das tábuas logarítmicas. Pode falar um monte de coisa para chamar a atenção do aluno. Mas aí, acabando já, professor, nós chegamos nisso. 33% é o grau de concordância do fator. Os nossos alunos saem da licenciatura sem saber aquilo que eles irão ensinar. E isso é uma coisa terrível. Então, a nossa constatação final: a dupla descontinuidade apresentada por Klein há 110 anos perdura até o presente momento, pois os cursos de licenciatura em matemática nas universidades não estão preparando os futuros professores de matemática para a atuação nas escolas de educação básica. E aqui eu apresento 3 inquietações finais. Por que não fazemos aquilo que sabemos que temos que fazer nos cursos de licenciatura em matemática? Não sabemos o que temos que fazer. Enquanto eu falava um monte de coisa aqui de forma brava, porque as pessoas às vezes me chamam de pastor, é porque é a minha angústia. Porque eu pesquiso com um professor de educação básica, é porque eu acredito neles. Por que eu dou aula de estágio? Porque eu quero estar na escola, apesar de eu estar na universidade. Porque eu sei que o cara que eu estou formando vai para lá. E é isso que nós precisamos pensar de forma mais séria. Até quando os cursos de licenciatura em matemática no Brasil continuarão formando semi-bacharéis? Que muitas vezes o cara não sai bom de matemática de verdade, que são semi-educadores, porque só 33% dessa pesquisa saíram bons educadores apenas do conhecimento específico, não diz nem para os outros conhecimentos. Porque é tão difícil passar a formação para dentro da profissão, os cursos de licenciatura em matemática no Brasil. E aí eu quero deixar com vocês essa proposição. Convidar todos vocês a nos abraçar para que nós possamos realizar um grande evento aqui. Para que nós possamos mostrar para a comunidade cuiabana, para a comunidade matogrossense, que se faz muita, apesar de tudo isso, se faz muita coisa bacana dentro das nossas salas de aula e que precisam e merecem ser expostas para valorizar o protagonismo das nossas crianças. Eu agradeço vocês pela oportunidade de colocar essas minhas inquietações e essas provocações que eu faço, é somente no sentido de nós nos mexermos para que esse quadro caótico que muitas vezes nós vivemos altere positivamente, tá bom? Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus. Com Deus.